Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu quero te ajudar a montar um esboço de pregação de forma simples. Neste vídeo nós vamos aprender a estrutura e a importância de cada uma delas e também nós iremos fazer um esboço de pregação na prática. Primeiramente, quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando de uma linha de raciocínio. Nós estamos falando de um começo, do meio e de um fim de uma pregação. Essas três divisões são as divisões base para que nós possamos começar bem e terminar bem o momento que nós estamos pregando a palavra de Deus. Quando nós estamos falando do início da pregação, nós temos três divisões. O texto base, que é o texto na qual nós iremos ler aqueles que estão nos ouvindo. O tema da nossa mensagem, que é para que as pessoas que estão nos ouvindo possam compreender sobre o que nós estamos falando, sobre o que nós iremos falar através do texto base na qual nós lemos, e a introdução, que deve ser breve, deve ser objetiva, e ela vai trazer a atenção do povo para a importância do tema da mensagem. Esses três pontos são muito importantes, porque são eles que dão início a um esboço de pregação. Quando nós falamos do meio da mensagem, ou desenvolvimento da mensagem, nós estamos falando dos tópicos e os subtópicos. São os momentos onde nós estaremos elaborando o momento da pregação, trazendo lições práticas para o dia a dia, trazendo complementos sobre informações importantes a respeito da mensagem, sobre o personagem que está sendo mencionado, sobre o lugar que está sendo mencionado. Então, o meio da mensagem é onde nós estaremos trazendo principalmente as lições práticas para aqueles que estão nos ouvindo. E, por último, o fim da mensagem, que é a nossa conclusão e o momento de apelo. Neste ponto, nós não devemos ser muito longo, porque nós já falamos tudo aquilo que nós deveríamos ter falado. Na conclusão, nós iremos apenas pontuar os pontos importantes da mensagem e convidar as pessoas tanto para a prática de vida, como para aceitarem a Jesus aqueles que ainda não são crentes. Neste momento, vamos aplicar através de um esboço de pregação na prática, baseado no Salmo 1. Em primeiro lugar, vamos fazer a nossa introdução. A introdução do Salmo 1, nós podemos dizer que há uma bênção para os fiéis e há uma condenação para os ímpios. Nós vamos ver que o contexto na qual o Salmo 1 está sendo tratado está falando da bênção dos justos e, ao contrário do que acontece com os justos, os ímpios têm situações contrárias à vontade de Deus e o fim deles é a condenação eterna. Vamos tirar algumas lições, que é o nosso desenvolvimento, é o meio, é onde nós iremos tirar lições práticas para o dia a dia. A primeira lição: o justo em tudo ele é diferente do ímpio. Lembra daquilo que está escrito no Salmo de número 1, verso 1. Ele não anda pelos conselhos dos ímpios, ele não anda no caminho dos pecadores, ele não tem comunhão com as pessoas erradas. Veja que o justo em tudo tem o diferente do ímpio é o nosso tópico. E esses três pontos, que são os pontos complementares, são subtópicos que irão nos ajudar a desenvolver a ideia central da primeira lição. Em segundo lugar, a nossa segunda lição: o justo tem um guia seguro para o céu. O Salmo capítulo 1, verso 2 ensina que antes o justo ele tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O justo ele não caminha de um lado para o outro sem direção. Ele tem um caminho seguro para o céu. Os seus passos são ordenados pela palavra. Os seus caminhos são ordenados pela palavra. Ele não caminha de um lado para o outro. Ele caminha com passos firmes em direção a Jesus, em direção às promessas de Deus, em direção ao céu, à eternidade com o Senhor. A terceira lição: o justo está sempre posicionado no lugar certo. Se o ímpio ele entra em problemas, entra em situações que irá trazer dano para ele, para sua família, para as pessoas que estão à sua volta, o Salmo de número 1, verso 3 nos ensina: pois o justo será
como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, aonde o justo ele está, aonde Deus o coloca, ele faz frutificar. Ele não está relacionado a fazer as coisas segundo o seu coração, mas ele faz segundo a direção que há na palavra de Deus, e por isso ele prospera naquilo que ele faz. Veja que cada lição que eu estou tirando, cada momento que eu estou desenvolvendo esse esboço de pregação, eu estou baseado no versículo, eu estou baseado naquilo que está na palavra de Deus e não naquilo que está no meu coração. A diferença entre ser pregador e ser boca de Deus. O meu objetivo é te ajudar a ser boca de Deus, aprender a transmitir aquilo que está dentro da palavra de Deus. Quarta lição: os ímpios não têm direção. Se o justo ele é direcionado pela palavra, se o justo é direcionado pela palavra de Deus e pelo próprio Deus, o ímpio ele vai de um lado para o outro. Olha o que o verso 4 ensina: que não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ventos da provação vêm e o ímpio vai de um lado para o outro. Ele não tem firmeza, ele não tem direção, ele não é direcionado pela palavra de Deus, por isso não consegue resistir aos ventos. Os ventos levam ele de um lado para o outro, porque ele não tem uma direção, ele não tem um foco, ele não tem um alvo a ser chegado. Conforme os ventos vão levando, ele vai sendo conduzido pelo caminho da perdição, porque esses ventos são contrários, ele não tem firmeza. O justo ele não é assim, ele é plantado pelo Senhor, ali ele fica e frutifica para a glória de Deus. Quinta e última lição: os ímpios eles não têm parte com a eternidade do justo. Se o justo tem a promessa de que a sua eternidade é com Deus, que ele irá ficar para sempre num lugar de paz, de alegria, um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais choro. O ímpio não é assim. Olha o que o verso 5 e o verso 6 ensina: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, em nenhum momento na eternidade, o ímpio ficará com o justo. Ele não passará pelos mesmos lugares, eles não serão recolhidos para os mesmos lugares. O justo tem um lugar preparado para Deus, de gozo e de paz. Já o ímpio, ele tem um lugar preparado também por Deus, de juízo, de dor, de ranger de dentes. A nossa conclusão: sempre haverá uma diferença entre os justos e os ímpios diante dos olhos de Deus. Ainda que aos olhos dos homens parece que não há diferença, não há uma recompensa aparente no momento na qual nós estamos vivendo, quando findar todas as coisas, nós precisamos lembrar aqueles que estão nos ouvindo que há uma diferença e Deus julgará o ímpio e julgará o justo. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as semanas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.